Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando um novo vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje vamos tratar de estudos de Petrobras, de Vale, de Cogna Educação, de Magazine Luiza, Magalu e Taurus Armas no Setup JJ. Essas são as nossas redes sociais para quem se interessa de seguir, tá bom, pessoal? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas das minhas visões, das minhas perspectivas particulares, pessoais, tá bom? Que eu compartilho para que todos nós possamos evoluir juntos. Essa é a tela completa do Setup JJ, onde o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do Setup é grandes ganhos, pequenas perdas. Eu chamo carinhosamente o Setup JJ de relógio suíço porque nós trabalhamos com todas essas engrenagens, ou seja, com todos esses indicadores e perspectivas de olhar um gráfico, tá bom? Em especial, eu tenho que chamar a atenção que nós trabalhamos com Fibonacci, do chefe, né, do Marco Rossi. E também preciso lembrar, e para quem tiver alguma dúvida, aqui está disponível mais de 50 vídeos já, tá? Explicando cada indicador desse, como foi desenvolvido, como foi calibrado, o porquê é usado, como é usado, tá bom? De forma individual e de forma em conjunto, formando o relógio suíço, tá? Inclusive com relação ao JJ Index, né? Que foi um conglomerado de indicadores, um ajuntamento de indicadores, ou seja, do PVT, da média móvel aritmética de 50 períodos e da banda de Bollinger de 50 períodos e 2 desvios padrões, que formou uma nova leitura diferente de se ler um PVT simplesmente, tá bom? Eu preciso também lembrar que a principal peça de qualquer setup, pessoal, somos nós mesmos. Essa peça, né, que somos nós, ela precisa estar bem para que a gente opere de forma eficiente, tá bom? E quando essa peça não está bem, o nosso trade não vai bem, né? Quando a principal peça que somos nós mesmos está bem, a gente consegue administrar de forma vencedora e, mais importante, de forma vencedora consistente, né? O mais importante é a gente desenvolver a consistência positiva, tá? Por isso, grandes ganhos, pequenas perdas. Vamos lá. Estudos de PETR4, ações preferenciais nominativas de Petrobras, Vale 3, ações ordinárias nominativas de Vale SA, COGN3, ações ordinárias nominativas de Cogna Educação, MGLU3, ações ordinárias nominativas de Magazine Luiza, Magalu, e TASA 4, ações preferenciais nominativas de Taurus Armas no Setup JJ. Pessoal, se vocês acharem interessante, porque existe uma forma de identificação dos tickers, né? Do ticker de cada ação, e o final 4, por exemplo, a gente sabe que quando é o final 4, a gente sabe que é uma ação preferencial nominativa, quando é final 3, a gente sabe que é uma ação ordinária nominativa, quando é final 11, a gente sabe que é uma unit. Se vocês acharem interessante, eu posso fazer um vídeo falando a respeito dessa coisa do ticker, né, do padrão de números e letras em cada ticker na B3, tá bom? Vamos lá. Estudos de Petrobras no Setup JJ. Eu deixo toda semana, pessoal, essa tela aqui, tá bom? Para que cada um se interessar, fazer um print dela, né? Ela é a tela da dinâmica do Fibonacci, dos prováveis caminhos, né, do Fibonacci, né? Onde a gente consegue absorver e ter um bom resultado probabilístico do provável caminho do preço, tá bom? Dentro do gráfico. Esse aqui é o gráfico de mensal de Petrobras. A gente vê, né, pessoal, que Petrobras está em topo histórico, né? Ela bateu nesse 161 do Fibo mais longo aqui do gráfico, que é o Fibo traçado a partir daqui do gráfico próprio, gráfico mensal, né? A gente observa que o topo do Fibo está aqui,
e o fundo tá aqui, ó, do Fibonacci, tá vendo? Me perdoem. E o mês de outubro é um mês extremamente positivo, depois de 2 meses negativo, tá vendo? O mês de setembro e agosto foram negativos. Aqui a gente está trabalhando com um gráfico mensal, né? Então cada candle desse significa um mês, tá bom? O mês de outubro está extremamente ganhador, né? A ação fechou aí na sexta-feira em R$ 37,72, né? Cada ação, tá bom? A gente bateu no 161 desse Fibo. E o 161 do Fibo azul tá logo aqui acima também, que é o Fibo traçado em cima do gráfico semanal. A gente vai dar uma olhada aqui. Tudo comprador, né, pessoal? Inclusive sobrecomprado. A ação subiu bem esses dias aí. Olhando o gráfico semanal, né, a gente vê as médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para cima. O próprio MACD, ó, comprador e crescente, banda de Bollinger aberta para cima, níveis de Fibonacci batendo no 161, tá vendo? A ação tá subindo de vento em polpa, né? Volume comprador, JJ Index com PVT já rompendo a banda de Bollinger de 50 períodos, ou seja, dando sobrecompra. E o CCI também já está aqui na região de sobrecompra, aqui na linha de 200, tá bom, pessoal? Ó, né? Tá? Alta muito forte do ativo aí de novo. As linhas de tendência de alta estão aqui, né, intactas e cada vez mais longe, né? Petrobras está voando, né? No gráfico diário, ó, a gente observa, né, que rompeu o topo anterior, tá vendo? E foi embora, né? Olhando de novo os níveis de Fibonacci, tá vendo? Do Fibonacci, né? As médias de 200, de 27 e de 9 exponenciais, móveis exponenciais apontadas para cima, MACD comprador, tá vendo? Bandas de Bollinger abertas e para cima também, dando volatilidade. Olha que beleza o volume, ó, né? Positivo, comprador. JJ Index, ó, com PVT já rompeu, né, a banda de Bollinger de 50 períodos, dando sobrecompra, né? A gente precisa lembrar que, inclusive, no vídeo da semana passada, nós apresentamos aqui as datas de balanço, né, tanto de Petrobras quanto de Vale, tá? E tá para vir aí uma previsão de 3,72, 73 centavos de lucro por ação de da Petrobras, tá? Ou seja, tá bem positivo a coisa. E aqui no CCI, ó, a linha de 200 já foi embora há um bom tempo, né? A gente já tá na linha de 700 no CCI 50, ou seja, tá super sobrecomprado, tá, pessoal? Essa alta aqui realmente está com muita força, ó. Olha as linhas de tendência de alta aqui, ó, que a gente traçou já há um bom tempo, ó. Então lá para longe, né? Aqui já foi começada uma outra linha de tendência, tá vendo? Bem mais forte ainda, tá vendo? Apesar que aqui no gráfico diário ela ainda comporta os 45 graus, né, pessoal? Ó, a gente tem que lembrar que aqui, ó, são 90 graus, ó, tá vendo? A gente está na metade, mas a gente tá um pouquinho mais do que 50 graus aí, né? A verdade é que 45 graus seria mais ou menos aqui, né? Então a gente já está aí nos 60, 50 e alguma coisa, né? A alta tá muito forte, tá, pessoal? Olhando o gráfico de 60 minutos, né? A gente vê uma regressão à média feita, tá vendo? Né? Olha o JJ Index, tá vendo, pessoal? Ó, deixa eu traçar uma linha aqui, ó. Deixa eu traçar uma linha aqui que é interessante. Olha o JJ Index dando o sinal da regressão à média. O próprio CCI também, tá vendo, ó? Olha o CCI aqui, ó. Tá vendo? Voltando da linha de 200 para baixo, tá vendo? É tudo um conjunto, como eu sempre falo, né, pessoal? É por isso o relógio suíço, tá? Médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para cima. Com essa regressão à média, ó, a de 9 perdeu um pouquinho de força, né? Automaticamente o MACD também dá uma diminuída, mas a banda de Bollinger ainda está aberta para cima. A gente vê o nível de Fibonacci ainda de alvo aqui para o alto. E a gente segurou aqui na linha do 161, tá vendo?
Então, o contexto de Petrobras para a semana é esse, né? Semanal, diário e 60 minutos com linha de tendência de alta, bem forte, tá, pessoal? A gente não espera nada mais do que essa continuação dessa tendência aí para a semana, né? Lembrando sempre, Petrobras é um ativo muito sensível à variação do petróleo no mercado internacional, tá? Então, isso é importante. E claro que também a gente está em período de campanha eleitoral, tem toda a questão, né, de pesquisas, de atuação política e tudo que pode interferir também em Petrobras, a gente precisa ficar de olho. Porém, tecnicamente, a linha de tendência é de alta. Como diz aquela música, né, amanhã tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então é bom sempre a gente ficar de olho. A gente sabe que a linha de tendência é de alta, a probabilidade maior é que essa alta continue, porém a gente precisa administrar, né, o gerenciamento de risco, gerenciamento de lucros e tudo, tá bom? Para que se acontecer alguma coisa a gente está sabendo o que fazer, tá bom? Vamos para estudos em Vale 3, né, em Vale SA no setup JJ. No gráfico mensal a gente sempre lembra daquele topo duplo, né, pessoal? A gente vê aquele retângulo que a gente tem mostrado já há várias semanas, né? Que o preço tinha retornado para dentro dele, bateu na linha de 27 e voltou para fora. Valesca voltou a querer voar, tá bom, pessoal? As médias estão apontadas para cima, tá vendo? MACD aqui que está meio minguante, né? E a banda de Bollinger ainda fechando nesse gráfico mensal, tá? Volume comprador, JJ Index comprador com PVT virado para cima, tá vendo? CCI bateu na zero aqui, ó, que é o sinal, é a região que mostra suportes e resistências e voltou a virar para o alto, tá vendo? Ó? Né? Então, mesmo no mensal ele está comprador, tá? No semanal aqui a gente observa mais claramente aqui o retângulo, tá vendo? Ó? Onde o preço deu uma segurada, né? Mas a gente vê aqui cada vez mais esse MACD vendedor aqui minguante, ó. A força vendedora no MACD está sendo perdida, né? A gente está com a banda de Bollinger ainda fechada, a gente tem alvos de Fibonacci aqui em cima nessa convergência de fibos, tá vendo? JJ Index passou a virar comprador, olha o PVT virando para cima aqui, ó, tá vendo? E o CCI é que ainda ele tá meio capenga aqui, tá bom, pessoal? Porém, ó, olha a linha de tendência de alta, ó. A gente ainda tem linha de tendência de alta, sendo que essa linha aqui, ó, que é a primeira, ó, o preço já rompeu ela de novo para cima, tá bom? Olhando o gráfico diário, né? A gente vê aqui de novo claramente também a consolidação do retângulo, tá vendo? O preço chegou a romper ele para dentro de novo na semana passada, lembram? E essa semana já ganhou força de novo, lembrando que nós temos aqui essa duzentona, né? Que é dura de romper, tá? A gente está no meio de um filé mignon, né? Desse filé mignon aqui, ó. Tá? Desculpem. Desse filé mignon aqui, ó. Né? A gente está no meio desse filé mignon e desse outro aqui, desse fibro branco, ó. Tá vendo? As médias de 9 e 27 apontadas para cima, comprador MACD, segurando aqui, ou seja, o candle, né, o preço fechou na média móvel exponencial de 200, né, que está apontada ainda para baixo, bem levemente, mas está. Volume está comprador. A gente tem balanço essa semana, tá? De Vale. A gente comentou isso no vídeo da semana passada. É bom dar uma conferida lá para vocês verem o andamento de interpretação gráfica, tá? A previsão é em torno de R$ 3,26 por ação, tá? Do resultado para essa semana divulgado de lucro. Não estou falando de dividendo distribuído, estou falando de lucro, né? A gente vê o JJ Index comprador com PVT virado para cima. CCI também, ó, comprado, de volta, voltando aqui para a linha de 100, querendo romper para cima também, tá vendo? E no gráfico de 60 minutos, a gente vê também claramente aqui o retângulo, que a gente falou da consolidação. A gente vê quando o preço visitou ele de volta aqui, montou agora essa linha de tendência de alta aqui, ó, tá vendo? MACD comprador, médias de 200, de 27 de 9 imóveis exponenciais apontadas para o alto, né, dando essa linha de tendência altista também.
A gente vê aqui que o preço fez uma regressão à média, lembrando que a gente está dentro desse filé mignon aqui, ó, né? Desse Fibonacci em branco, tá vendo? Ó? O 23 está aqui, o 76 está aqui, né? Volume comprador, JJ Index comprador também já colado aí na banda de Bollinger de 50 e o CCI fazendo aqui uma regressão à média, que foi o que o preço fez aqui, né? Então, olhando o contexto do ativo para a semana, a gente vê linhas de tendência de alta no semanal, vê essa recuperação aqui também de linha de tendência no diário, porém, uma atenção aqui a essa média móvel de 200, tá? Essa média móvel exponencial de 200. Se a gente observar aqui no 60 minutos, a gente também vê a linha de tendência de alta e que o preço já rompeu também, já deixou para trás a média móvel exponencial de 200, né? Que está apontada para cima, né? Então, tudo indica, são probabilidades, não quer dizer que vai subir com certeza. Nós não temos bola de cristal, né, pessoal? Não somos mães de Ná. Mas tudo indica que a alta vai continuar, tá? Sempre lembrando que Vale é um ativo muito sensível à variação do minério de ferro, né, pessoal? Então a gente precisa estar de olho. Existem as questões domésticas do Brasil também, que podem acontecer ou não, né? A gente está no período de campanha, tudo isso tem que ser levado em conta. Claro que lembrando que a linha de tendência do ativo é de alta, tá? Vamos fazer os estudos de COGN3, Cogna Educação, no setup JJ. O gráfico mensal é esse, né, pessoal, que a gente vê uma espécie de uma parábola aqui, né, que o preço voltou realmente lá perto da onde ele fez do fundo histórico dele, né? Ele bateu aqui nesse 111 do Fibonacci da pandemia, né? A gente tem que lembrar que aqui está o topo da pandemia, né, pessoal? Ó. Topo da pandemia, fundo da pandemia. Assim foi traçado o fibo roxo, né? Todo o fibo roxo nos meus gráficos são os fibos traçados a partir do topo e o fundo da pandemia, tá bom? E o preço de Cogna, né, nessa linha de tendência de baixa dela aqui, ó, né? O preço de Cogna chegou a bater no 111 e voltou. Ele tá para romper a linha de tendência aqui, ó, o canal de queda, né? O canal de baixa, tá vendo? O JJ Index está querendo virar comprador, mas o PVT voltou a virar um pouquinho para baixo essa semana, tá vendo? E o CCI 50 tá comprado, mas bem discreto aqui ainda, tá bom, pessoal? Não senti firmeza no mensal, tá? Olhando o gráfico semanal de Cogna, né? A gente vê a linha de tendência de baixa aqui, clara, tá bom, pessoal? Porém, o preço já rompeu ela, assim, nessa coisa toda aqui, andando de lado, né? Que a gente tem uma consolidação aqui, ó. Mas a gente vê, ó, que o preço já começou a fazer uma coisinha aqui no semanal, olhando, né? Vendo que ele bateu no 111 do Fibonacci da pandemia, como eu falei, ó. Topo da pandemia, fundo da pandemia, tá vendo? E ele bateu nesse 111 aqui e voltou para alta, ó. JJ Index comprador, né? E CCI 50 bateu aqui na 200 e voltou numa regressão à média, tá vendo, ó? É como o JJ Index também, ó, que o PVT rompeu a banda de Bollinger de 50 e voltou, tá? Olhando o gráfico diário, a gente vê aqui claramente a linha de tendência de alta do ativo, ó, né? Me perdoem. A gente vê claramente a linha de tendência aqui do ativo, ó, né? E que o preço ameaçou aqui, fez essa sombra, né? Fez esse pavio aqui do candle e voltou aqui para os... Chegou a romper aqui o 76, mas voltou para o 111 e está aqui agora nessa região do 111, ó. MACD a gente vê aqui, ó, comprador mais minguante, né? As bandas de Bollinger fechando, ó. Essa alta tá perdendo força, tá, pessoal? Apesar do volume aqui, ó, tá comprador e crescente, né? A gente vê que eles também vão divulgar balanço por agora, tá bom? E o JJ Index está comprador, ele fez a regressão à média, PVT tá flat, sendo que o CCI deu venda aqui, ó, né? Nesse ponto aqui o CCI deu venda, ó.
né? No ponto também que o JJ Index voltou para dentro da banda, tá vendo? Que o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger. Olhando o gráfico de 60 minutos, aí a gente vê, né, pessoal, que a linha de tendência de alta aqui, ó, ela sofreu um ataque, né? Ó, e começou uma linha de tendência de queda aqui, porque foi rompido, o preço rompeu a média de 200, tá vendo aqui, ó? Justamente no ponto do 111 desse Fibonacci, tá vendo? Ou seja, por isso o relógio suíço, eu sempre lembro que são ativos, são indicadores, né, pessoal, de origem de cálculo diferente, em cima de preço, em cima de volume, em cima de regiões, que é o caso do Fibonacci, que eles se fecham como um relógio suíço, né? Então a gente vê muitas vezes a convergência desses indicadores, onde se dão sinais mais seguros, né, de operação, né? A gente vê que o preço caiu, ó, bateu aqui no 76 do Fibonacci e voltou para o 111 fazendo a dinâmica, né? Ó, tá vendo? E JJ Index está querendo virar comprador, está querendo, né? O CCI já virou comprador aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bem aqui, ó. Tá vendo? Bem no ponto que o JJ Index fez a regressão à média aqui, ó, quando o PVT voltou para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Então, o contexto do ativo é esse, né, pessoal? A gente vê uma linha de tendência de queda forte no semanal ainda, porém, no diário, ó, a gente vê o preço tentando romper, né? Esse topo anterior, ele chegou a romper e voltou, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. E no 60 minutos, a linha de tendência de alta foi rompida aqui, foi atacada, né? Mas segurou aí na média móvel de 200. Vamos ver aí o que vem para a semana, né? Vamos analisar também agora estudos de Magazine Luiza no setup JJ. No gráfico mensal, a gente vê essa verdadeira parábola, né? Onde o preço sofreu muito, bateu no 111, né? Curioso, o 111, acho que todos conhecem, que é o ponto de reversão violino, né? Do Fibonacci. Como é que bate, né, pessoal? Curiosamente, né? Mágico isso. E o preço bateu e voltou aí. Ele deu uma segurada aqui na região de reversão violino. JJ Index virou comprador, né? CCI virou comprador aqui, tá segurando na linha do menos 100 aqui, né, pessoal? Ainda não tá definido. O volume caiu e virou vendedor, né? Isso falando de gráfico mensal, tá? No gráfico semanal, ó, a gente vê aqui, né, pessoal, que o preço segurou sim no 111, tá vendo? Do Fibonacci. A gente vê o MACD aqui praticamente, ele tá vendedor ainda, mas praticamente fechado, virando para compra. O JJ Index, ó, deu compra aqui nesse ponto, tá, pessoal? Ó, bem nesse ponto aqui, ó, onde o volume estava comprador. Olha o CCI que deu compra aqui um pouquinho na frente, ó, bem aqui, tá vendo, ó, né? Então, essa é a circunstância, né? A gente vê as médias móveis de 200, de 27 apontadas para baixo, a de 9 também acabou de virar para baixo de novo, sendo que a gente tem esse 111 aqui, né? No gráfico de Magazine Luiza. No gráfico diário, a gente vê aqui uma tentativa, né, de recuperação do ativo, ó, sendo que ele rompeu essa linha de tendência de alta aqui para baixo, ó, segurando no 111. A gente sempre tem que lembrar que ela está no 111 aqui, ó, do Fibonacci, né? E a gente tem uma convergência de fibos aqui, né, do 111 do verde com o azul, ó. JJ Index virando para venda. A gente tem que lembrar, ó, que também vai divulgar balanço e que eu vi tava um resultado negativo de prejuízo, tá, pessoal? Em torno de 0,4% ou 0,04, acho que foram 4 centavos. É a estimativa do resultado, tá? Um prejuízo de 4 centavos por ação. Essa é a estimativa, vamos ver como é que vem, tá? JJ Index está vendido, ó, desde aqui. A gente tem que lembrar que o sinal de venda do CCI, né, pessoal, é quando a linha dele rompe a linha do 100 para baixo, né? Isso é sinal de venda, tá bom, pessoal? E foi justamente aqui nesse ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Onde o PVT virou para baixo também. Olha o volume negativo, né, pessoal? As bandas de Bollinger aqui ainda não sabem o que fazem, tá bom?
Então, o contexto, ou não, me perdoem, ainda tem o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, ó, a gente vê as oportunidades que o ativo dá, né, no curto prazo. Olha o tanto de gap aberto, pessoal, ó, né? Foram fechados todos aqui nessa queda, ó, né? A gente vê mais um 111 aqui do Fibonacci, né? Parece combinado, né? Segurando o preço. Ele começou de volta uma recuperaçãozinha aqui. Ó. Começou de volta uma recuperaçãozinha aqui, sendo que o MACD ainda está vendedor, mas está minguante, tá vendo? A média de 9 está apontada para cima, de 27 flat, a de 200 para baixo, tá? A gente tem esse alvo aqui se a alta continuar, né? Se ela perder a força, olha os alvos aqui abaixo. Sendo que o JJ Index está vendedor, PVT flat, e o CCI deu a compra aqui, ó. Né? Nesse ponto aqui, ó. Foi aqui que o CCI deu a compra, ó. Onde o volume veio com força, tá vendo? Ó? Né? Onde o volume veio com força, ó. Comprador, né? Então, o contexto, né, de Magazine Luiza para a semana é esse, né, pessoal? Linha de tendência de queda no semanal, uma linha de tendência de queda também no diário, porém com uma tentativa de reversão aqui, né? E no 60 minutos a gente vê a linha de tendência de queda também com essa tentativa aqui nessa regressão à média, né? Vamos ver o que o ativo faz, né? Sendo que o JJ Index, no PVT aqui, ele veio para o alto de novo, né? Vamos fazer a análise agora de estudos de Taurus Armas no setup JJ, né? O gráfico semanal de Taurus é esse, né, pessoal? A gente vê que é um ativo também que tem uma volatilidade grande, grandes altas e grandes baixas, né? A gente vê que agora ele está realmente sofrendo aqui, ó, até as linhas de tendência, as linhas das médias móveis estão apontadas para baixo, a de 9,27. A de 200 ainda está para o alto, né? JJ Index comprador, mas CCI vendedor, ó. Tá vendo? No gráfico semanal, a gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de queda, tá bom, pessoal? Ó, né? E ela aqui se intensificando, ó. Tá vendo? A gente tem aqui esse 76 do Fibonacci. Para mim, isso aqui ela tá na região do 76, tá bom, pessoal? E do 111 desse Fibonacci em verde, tá vendo? JJ Index tá meio vendedor. CCI tá segurando aqui na menos 100, né, pessoal? Olhando o gráfico diário, a gente vê mais claramente aqui a linha de tendência de queda, né? A gente vê mais claramente a linha de tendência de queda, ó, né? Sendo que as médias móveis exponenciais de 200, de 27 de 9 apontadas para baixo, o MACD vendedor e crescente, banda de Bollinger fechando, tá, pessoal? Ó, a gente teve uma falha de fundo aqui, tá vendo? Ó, né? JJ Index está vendedor, a gente tem aqui, ó, uma divergência, né, do preço com o CCI, tá vendo? Ó? CCI caindo, até com o PVT a gente também tem uma divergência, ó, que o PVT também está apontado para baixo e o preço fez essa falha de fundo aqui, ó, tá vendo? Níveis de Fibonacci aqui, né, como a gente mostrou também no gráfico semanal, tá? Indo para o gráfico de 60 minutos, a gente vê aqui a linha de tendência de queda também, tá bom, pessoal? Ó, perdoem. A gente vê essa linha de tendência de queda aqui. A gente tem um topo duplo, ó, tá vendo? O canal de queda tá feito, ó, né? JJ Index vendido, né? Apesar que o PVT chegou a colar aqui na média móvel de 50, né? O C650 deu a compra aqui, ó, pessoal. Mas ele tá virado para baixo agora nesse momento, né? Então, para a semana aí, Taurus, a gente tem esse contexto, né? Para mim, linha de tendência de queda aqui no semanal, no diário e no 60 minutos, né? A gente tem esse fundo anterior aqui, vamos ver o que acontece, né, pessoal? Vamos dar uma olhada agora, então, nos gráficos comparativos, tá bom?
O gráfico de 15 minutos, a gente tem que lembrar que a gente olha mais ou menos a última semana aqui de variação dos ativos. A grande alta ainda tem sido Petrobras, ó, seguida, né, do mini índice e o Ibov, ó. O Ibov ganhou bem e Vale, ó, tá vendo? O mini dólar tá negativo, o petróleo caiu, tá vendo? Taurus perdeu também, Cogna perdeu e Magazine Luiza é a grande queda desse conjunto de ações hoje que nós estamos analisando e comparando agora, tá? O gráfico de 60 minutos, a gente precisa lembrar que a gente, quando olha um gráfico de 60 minutos aqui no nosso caso, comparativo, a gente está analisando os últimos 30 dias, mais ou menos, tá? Grande alta do conjunto, Petrobras também, tá? Seguido de Cogna, que perdeu bem, ó, mas ainda é a segunda grande alta. A gente vê uma recuperação do mini índice aqui e do Ibov, ó, né? Tá vendo? Petróleo deu uma recuperada, né? Apesar de ter caído nessa semana. Magazine Luiza, a gente vê a grande queda dele, né? Ó, tá tentando recuperar, mas é uma grande queda. E Cogna também, né, pessoal, deu uma azedada, ó, né? Tá caindo aqui nos últimos 30 dias, tá bom? Olhando o gráfico diário, né, a gente precisa lembrar que quando a gente olha o gráfico diário, a gente está olhando mais ou menos os últimos 12 meses, tá bom? De comparação. Sendo que a grande alta também é Petrobras, seguido de Cogna, ó, né? E seguido do mini índice, tá? E o Ibov, a Vale, né? O petróleo. O minério de ferro está numa quedinha aqui, mas praticamente na linha do zero, ou seja, ele está praticamente empatado, ou seja, ele não variou, né? A gente está olhando aqui esse minério de ferro, tá, pessoal? É o minério de ferro de Singapura, tá? Que é um dos principais do mundo. Eu acompanho mais o gráfico do minério de ferro de Dalian diariamente. Para mim é o principal mercado de minério de ferro mundial, porém eu não consigo colocar ele ainda aqui na plataforma, tá? Por isso que eu estou olhando pelo gráfico, pela linha de variação do minério de ferro de Singapura. Geralmente eles têm uma correlação, tá? A variação não altera tanto, tá? Apesar de não ser igual. E a gente vê que as maiores quedas aqui no último ano é de Taurus e de Magazine Luiza, apesar dessa tentativa de recuperação de Magazine Luiza, tá bom? Olhando o gráfico semanal comparativo, a gente precisa lembrar que a gente está olhando aqui os últimos 4 anos, tá bom, pessoal? E aí a grande alta desse período foi Taurus, né? Apesar dessa coisa de perda aqui. Porém, ó, olha a oportunidade do ativo, olha a volatilidade que ele dá, ó. Tá? Quem surfa nisso aqui se dá muito bem, precisa de muito preparo, né? A segunda grande alta é Petrobras. Por que eu digo que Petrobras já é uma ação para se segurar mais e se manter em carteira? Por conta disso, pessoal, ó. Perenidade na alta, distribuição de lucros, né? Ou seja, consistência positiva. Coisa que a Taurus, ó, é uma ação que dá oportunidade para trade, né? Mas ela não tem essa consistência, tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Quando a gente olha o gráfico de Magazine Luiza, ó, ação de boas oportunidades, não estou reclamando. Mas é uma ação para segurar, é uma ação para você deixar para seus netos, para seus filhos e tudo, né? Tudo tem que ser pensado, tá bom? No planejamento de formação de carteira, que ação a gente usa para trade, que ação a gente vai usar para um position, tá bom, pessoal? Tudo isso tem que ser planejado, observado, medido, pesado, tá bom? Para se fazer a coisa certa, né? Correta. Grandes ganhos, pequenas perdas, né? Olhando o gráfico mensal, a gente precisa lembrar aqui que quando a gente olha o gráfico mensal aqui no nosso comparativo, a gente está olhando os últimos 20 anos, né? Então a grande alta da coisa chegou a ser aqui, né? Durante algum tempo a Magazine Luiza, mas quem segurou mesmo é Vale, né? Apesar também da volatilidade dela, ó. Tá vendo? Né? Porém, Magazine Luiza teve dias de glória e dias de muito peso, né? Ó, né? São oportunidades, tá, pessoal? Eu não tô falando que a gente não deva pegar essas oportunidades, mas é saber entrar na hora certa e sair na hora certa. Repito mais uma vez, grandes ganhos, pequenas perdas, né? E
falando de perda, a maior perda aqui do período é Cogna, né, pessoal? É Cogna. A gente vê também que o nosso real tem dado uma valorizada boa nesses anos, né? Tá aqui, né? Valorizada não, me perdoem, uma desvalorizada, né? Sendo que o dólar aumentou quase 200%, 197% nos últimos 20 anos, tá? A gente está num período aí de certa estabilidade cambial, tá? Apesar da variação diária ser muito alta, varia em torno de 5%, e isso é uma loucura, né, para qualquer pessoa que esteja atuando aí no ramo de importação, de empresas assim, né? E é isso aí, pessoal, né? Para a semana nós ficamos com esses estudos, tá? Eu quero deixar algumas mensagens ainda para todos. Esperar que a vida te trate bem só porque você é uma pessoa boa é o mesmo que querer que um tigre não te ataque só porque você é vegetariano. Dennis Woolley. É isso aí, pessoal. A gente, além de ser bom, a gente precisa ser competente, né? E competência vem disciplina, vem uma série de coisas que a gente fala sempre, né? Vem ótimas raízes, tá? É muito mais fácil transmitir uma mensagem quando ela está ancorada em uma história. Robert McKee, Storytelling. É isso aí. Lucro é uma opinião, caixa é um fato. Jack Welch. Jack Welch, para quem não sabe, foi o maior executivo da década de 1990, ele foi considerado, foi presidente da GE, General Electric, que na época ele levou a empresa a ser a maior empresa do mundo, na época dele, tá bom, pessoal? E é uma grande verdade, né? Caixa é um fato, tá bom, pessoal? Então, quando a gente vai olhar empresas, claro que a empresa ser lucrativa é importante. Só que ela ter caixa, né, é mais ainda. Você é o tanto quanto sabe, e se for sábio, é capaz de tudo. Homem sem saber, mundo às escuras. Baltazar Gracian, A Arte da Prudência. Para quem ainda não sabe, esse é o meu livro preferido. Esse livro eu já li, sem exagero, mais de 300 vezes, tá? Ele é um livro que sempre serviu muito para muita coisa do que eu tomei de decisões na vida e tudo. É claro que a gente não concorda com tudo de um livro, né? Mas eu concordo com muita coisa do que está nesse livro. Ele traz muita sabedoria, muita forma de olhar a vida, perspectiva que a gente pode usar pra gente, né? E uma delas é essa, né, pessoal? A gente precisa conhecer, a gente precisa saber. Por isso a questão da disciplina nos estudos, da disciplina emocional, tá? E em se tornar melhor cada dia mais, o Kaizen, né? Invista parte dos lucros em estudos. Marco Aurélio Rossi. O chefe, né, pessoal? Tá aí. Isso complementa a sabedoria, né? E isso nos traz ótimas raízes. E com ótimas raízes, meus amigos, a gente obtém o sucesso consistente, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Espero ter transmitido coisas boas de novo para vocês, que a gente continue nisso aqui, né, pessoal? Trocando informações, perspectivas e crescendo, nos tornando melhores, né? Cada dia melhor, né? Kaizen. Água fura pedra. Os